nós vamos voltar a Deuteronômio 22, para a seção do verso 9 até o verso 12. Deuteronômio 22, versículos 9 a 12. Atentem para a leitura, irmãos. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não lavrarás com junta de boi e jumento. Não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Farás borlas nos quatro cantos do manto com que te cobrires. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. E ainda que por conta da nossa incapacidade não consigamos ver como esta porção da tua palavra pode ser aplicada à vida do teu povo no Novo Testamento, isso não desfaz aquilo que o apóstolo disse. Toda a Escritura é inspirada e útil. Todas as utilidades que estão sendo citadas ali, Senhor Deus, se referem também a esta palavra. Dá-nos a alegria, Senhor Deus, de poder ver Cristo sendo revelado por meio dessa lei. Obscura, Senhor Deus, para os nossos olhos modernos, distante, Senhor Deus, por conta até da nossa língua e dos nossos costumes, mas tão atual quanto qualquer um dos outros mandamentos. Nos abençoe essa manhã, para que nós possamos enxergar Cristo na tua lei. No nome dele nós te pedimos, ajude-nos. Amém. Uma das formas de demonstrar maior amor por uma pessoa é você tentar se fazer compreensível. O esforço na comunicação demonstra que eu amo aquela pessoa. O querer ser compreensível a alguém é certamente uma prova de que eu a amo. Porque pessoas que você não tem apreço, que você despreza, você não tem esse esforço, esse cuidado de ser o mais claro possível para que ela compreenda. Não funciona assim. Mas quem você ama, você tenta se fazer compreendido. Quando você tem um filho pequeno, e seus filhos pequenos têm uma forma muito rudimentar, simples e limitada de comunicação, você não vai dar uma aula, né, de técnica, por exemplo, para que ele não se jogue da varanda. Você não vai dar uma aula de física para o seu filho. Você vai usar vocabulário que ele compreenda. Você diz, não, meu filho, aí é perigoso. Aí não. Papai não quer que você vá para aí, porque você se machuca. Você não vai falar a respeito da lei da gravidade, dos debates a respeito da lei da gravidade, porque o que vai acontecer, apesar de todos os debates, é que ele vai se machucar no chão. Não dá tempo e não é necessário você fazer isso. Você age conforme a necessidade do caso. Já em outras audiências, quando você está falando para alguém que tem conhecimento técnico, você usa uma linguagem mais técnica. Nós temos linguagens públicas e linguagens particulares. Linguagens formais e informais. Coloquiais e extremamente versadas. E não faz sentido, por exemplo, um pregador da palavra começar a pregar a palavra de Deus e usar de um vocabulário que talvez meia dúzia de pessoas na igreja vai conseguir acompanhar. Porque o objetivo daquele que é chamado para o ministério é passar a mensagem de Deus, segundo aquele texto. E traçar questões profundas como essas aqui, de Deuteronômio 22, da maneira mais simples, para que desde a criança até o mais velho compreenda. E um pregador que não faz esse esforço, ele não ama as ovelhas. Ele ama
o discurso, ele ama a glória, ele ama ser chamado de alguém culto e intelectual. Um pai que quer dar aula para o seu filho que não compreende ainda, ele não ama seu filho. Um professor que não quer passar a mensagem para o seu aluno de acordo com a idade dele, não ama o seu aluno. E assim por diante. O esforço na linguagem revela muito daquilo que nós temos no nosso coração pela pessoa que nos ouve. Deus nos ama, irmãos. E por isso ele trouxe uma mensagem simples para o seu povo. Aí você lê um texto desse e diz, não, pastor, mas não pode ser simples um texto como esse. Mas é simples. Talvez não seja simples por todo o abismo hermenêutico que há entre nós e o texto. Esse abismo diz respeito à diferença de língua, diferença de cultura e, principalmente, a administração da aliança que está em vigor. Nós estamos na nova aliança, no Novo Testamento e passados 2000 anos da vinda de Cristo. Então, cada vez mais as doutrinas vão se tornando claras ao longo do tempo. Então, para nós, talvez seja complicado por isso. Mas o modo como Deus manda escrever o texto, né, pelos dedos de Moisés, aqui certamente, é um modo mais simples. É a linguagem mais adequada que poderia ser escrita para o povo de Israel daquela época. Porque fala de questões profundas e espirituais por meio de imagens que são cotidianas. Observe o texto, ele diz, semear a vinha. Isso para um israelita era muito comum. A vinha era algo que eles viviam semeando. Então, ele vai dar uma ordem aqui. Não semearás a tua vinha com 2 espécies de semente, para que não degenere o fruto. Qualquer israelita saberia o que isso quer dizer. Depois ele usa, não lavrarás conjunta de boi e jumento. Você não vai lavrar aquilo que você semeou, que você plantou, na verdade, por meio de um jumento e um boi. Não pode misturar uma coisa com a outra. Eles sabiam também o que isso queria dizer. Não pode juntar uma coisa com a outra. Coisas que são do cotidiano de alguém que tem uma vida rural. Depois ele diz ainda, verso 11, não vestirás de estofo de lã e linho juntamente, tecidos conhecidos da época. Farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Eles também sabiam para que isso servia. Então, o fato de não ser claro para mim, não quer dizer que o texto seja difícil. Quer dizer que o Senhor escreveu para aquela época do modo mais simples possível. E que o pregador dessa época tem que passar a mensagem para a igreja do modo mais simples possível, se é que ele ama as ovelhas. E Deus teve o cuidado de usar essa linguagem que é simples e profunda ao mesmo tempo, para falar de coisas espirituais por meio de questões do cotidiano. E aqui é válido ainda salientar, né, que Israel estava acostumado com esse tipo de linguagem, porque Israel, aí já é um conceito que é desenvolvido no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, é como criança. Exatamente isso. Ele diz que todas as figuras, os ritos, o sistema sacrificial, tudo isso que para a gente é muito complicado, o apóstolo Paulo diz, não, isso não é complicado. Isso foi o modo mais simples que Deus usou para falar quando a igreja ainda era como criança. Aí ele diz na carta aos Coríntios, vocês deveriam ser mais maduros, porque eu tenho que dar leite para vocês quando eu poderia estar dando alimento sólido, mas vocês ainda são como crianças. A igreja da nova aliança, ela foi chamada não para tomar leite, mas para comer alimento sólido. Porque nós temos todo o Antigo Testamento, onde Deus falava com linguagem muito rudimentar para aquela criança que era Israel. Nós precisamos ser mais maduros para entender a palavra do Senhor. Então, o que é que esse texto quer nos dizer aqui, irmãos? O que é que tem a ver, por exemplo, não semear a tua vinha com 2 espécies de semente? Que lei
é essa. Essa é uma lei que ela está em vigor até hoje. Eu pesquisei aqui um pequeno artigo sobre plantas de jardim. Ele diz: jardim em casa, quais espécies podem ser plantadas juntas? O artigo vai explicar os porquês, né? Você tem, por exemplo, alface, cenoura e beterraba. Você pode juntar alecrim, sálvia e tomilho, chicória, abóbora e rabanete. E aí ele vai uma sequência aqui de tipos de semente que podem ser plantadas juntas. E o artigo diz que quando essas sementes são plantadas juntas, elas são amigas e uma empresta nutriente para a outra. Então, no final das contas, quando você une esses tipos diferentes de semente, você agrega valor para aquele lugar, para aquela plantação, porque uma vai ajudar a outra. Mas aí depois ele diz assim: as inimigas que não podem ficar juntas no seu jardim em casa. Veja só. É importante ficar de olho também naquelas espécies que de jeito nenhum podem ser cultivadas juntamente. Assim você evitará que a saúde do seu jardim seja prejudicada. Primeiro exemplo: tomate e abóbora. O tomate é mesmo um dos campeões nas hortas caseiras, dada a sua versatilidade, largo uso na culinária e gosto tão saboroso. Mas apesar de sua popularidade, ele apresenta algumas incompatibilidades de plantio. A abóbora, por exemplo, não pode ser plantada junto a essa variedade. Isso se deve ao fato de que, em mesmo espaço, essas duas espécies acabam disputando pelos nutrientes do solo, impedindo o desenvolvimento mútuo. Então, enquanto alguns tipos de sementes, quando plantadas juntas, elas emprestam nutrientes umas às outras, quando você planta sementes que são inimigas, uma vai tomar o nutriente da outra. E sabe qual é o final? Uma das duas morre. O que é que o Senhor está dizendo ali? Se você plantar essas duas sementes que são inimigas, a consequência, usado o texto, né, diz exatamente assim: para que não degenere tudo. Uma vai comer a outra e uma vai morrer. Então guarda essa informação. Primeira informação: não se planta dois tipos de sementes que são inimigas juntas, porque uma vai matar a outra. Depois ele diz assim: não lavrarás com junta de boi e jumento. Aí você não tem uma explicação muito prática, no sentido de que colocar jumento e boi para puxar um carro seja um problema. Não é tão por aí. Só que quando você vai olhar na lei, lá em Levítico, jumento é um animal impuro e o boi é um animal puro para o sacrifício. Não pode fazer lavrar o boi com o jumento, porque são inimigos. Por definição do sistema sacrificial, são inimigos. Final: não te vestirás de estofo de lã juntamente. Esses estofos de lã, essa mistura aqui de tecidos era utilizada principalmente nos povos gentios. Eles misturavam esse tipo de tecido. E qual o sentido dessa lei? Quando o israelita passasse de longe, você poderia dizer: ali vai um servo de Deus. Exatamente o mesmo princípio da última lei: fazer borlas nos mantos. Eles vão ser diferenciados pelo modo do plantio, eles vão ser diferenciados pela roupa que usam, e eles vão se diferenciar até pelos animais que usam para colher. O que é que Deus quer dizer com isso, irmãos? Precisa haver uma separação entre joio e trigo, entre os filhos de Deus e os filhos desse mundo. Como é que Deus fala isso? Por meio de questões do dia a dia, de imagens que eram muito cotidianas para um israelita
Então ele está falando aqui, irmãos, de coisas profundas. Profundas divergências que há na alma de uma pessoa e outra pessoa. Os conceitos de um crente com um descrente. Ele está falando disso, de como eu devo me separar. E ele faz isso adaptando a linguagem para que o leitor israelita possa entender. O Senhor faz separação. E é interessante porque a Bíblia fala que o que Deus uniu não separe o homem. Isso é verdade. Por definição, o que está unido por Deus não pode ser separado. Deus uniu Cristo e a igreja. Isso é inseparável. E é por essa esperança que eu posso ter certeza da minha salvação. Deus uniu o marido à esposa. Eles não devem se separar. Deus uniu o membro da igreja à igreja. Deus fez uniões que são inseparáveis. O que Deus uniu não separe o homem. Mas o contrário também é verdadeiro. O que Deus separou não una o homem. As separações são necessárias para que os propósitos divinos sejam executados. Isso se deu desde o princípio. Se você voltar comigo lá para Gênesis, capítulo 1, você vai ver as separações sendo feitas ali, por favor. Verso 3 diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Veja, o Senhor faz uma separação dos elementos da criação, dia e noite, e faz um comentário moral ao respeito dessa separação. Que coisa estranha, né? E ele disse que o dia é bom. A luz é boa. Veja, verso 4. E viu Deus que a luz era boa. As trevas não são boas. Criação de Deus, num sentido, mas no sentido que ele está dando aqui, veja, ele está falando, mais uma vez, sobre questões profundas espirituais. Extremamente profundas, espiritualmente falando. Mas ele está usando aqui a distinção dia e noite. Aí você vai ver o apóstolo Paulo lá na segunda carta aos Coríntios falando que ligação tem a luz com as trevas. Que contexto ele fala? Jugo desigual. Luz e trevas. De onde é que Paulo tirou isso da cabeça? Porque a linguagem da nova aliança, irmãos, tem como fundamento a lei de Deus. Os 5 primeiros livros da palavra de Deus. Eles são a base de toda a pirâmide. Que vai sendo construída, todo edifício da revelação é construído com essa base. Então, quando Paulo está falando na igreja de Corinto para se separar do mundo, então ele toma a separação que foi feita na criação. Deus separou luz e trevas e disse a luz é boa. Por isso, o meu povo não deve andar com aqueles que vivem nas trevas. O que é isso? Deus quer que você entenda. Deus quer que a criança entenda. Deus quer que o neófito, aquele que acabou de desembarcar na igreja, entenda. Que o que está há 30 anos na igreja, entenda. Que o analfabeto entenda. E que o doutor entenda. Como ele faz? Usando aquilo que está ao nosso redor. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele olha, né, quando os homens estão ansiosos, ele olha ali para os elementos da criação e diz, por que vocês andam ansiosos? Olhe para os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. E ninguém consegue se vestir. Nem Salomão, nos dias da sua maior glória, conseguiu se vestir como qualquer um deles. Olhe para as aves dos céus. Nada falta para elas. Aí veja a aplicação que ele dá. E por que vocês, homens de pequena fé, vivem tão ansiosos? Será que é com a ave que o Senhor se preocupa?
Será que é com o lírio que Deus se preocupa ou é com vocês? Ele usa também isso por meio do apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. Diz, não atarás a boca do boi enquanto está lavrando. Não pode fechar a boca do boi, ele precisa comer. Ele está lavrando e ele precisa comer. Aí ele diz, e Deus está preocupado com o boi? É? Ou ele não se preocupa com o boi por conta do homem? Aí ele vai e aplica ao sustento pastoral. Essa lei não quer dizer simplesmente que o boi não deve morrer de fome, mas que o pastor não pode passar necessidade. Deus é muito sábio, irmãos. E Ele ama tanto o seu povo que Ele vai adaptando a linguagem, as imagens, de uma forma tal que ninguém pode dizer assim, eu não crio no Evangelho porque não entendi. Porque o Evangelho é muito claro. Ainda em Gênesis capítulo 1, ele faz várias distinções, até chegar no verso 11. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Você percebe a repetição aqui, segundo a sua espécie. E deu plantas que tinham semente para que pudesse reproduzir segundo a sua espécie. Do que é que ele está chamando a atenção na criação? Deus não é Deus de confusão, porque Ele faz cada um segundo a sua espécie. Ele não vai confundir as coisas, Ele está separando as coisas e fazendo cada um para o seu próprio propósito. Aí, no verso 14, ele diz, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Sejam para separação. O Deus que faz cada coisa segundo a sua espécie não permite que você junte aquilo que não é da mesma espécie. Aí você entende, por exemplo, distinções dadas em Levítico 20, por exemplo. Quando ele diz, homem que se deita com outro homem é abominação. Por que abominação? Porque Deus fez um homem e, não havendo um auxiliador idônea, ele fez uma mulher. Então, ele definiu a forma da união. Ambos são seres humanos e carregam a glória de Deus. Mas há uma distinção inseparável. O homem e a mulher. E ele diz, o que Deus uniu, ele fala dos dois. Una-se um homem à sua mulher. Não separe o homem. Por quê? Porque foi assim que Deus fez. Então, por que o homem não pode deitar com outro homem? Porque Deus separou um do outro. Não una o que Deus separou. Isso é claro como a luz do sol, irmãos. O modo como Deus age é lei para os homens. Então, lá em Levítico, capítulo 19, é a primeira vez que o texto bíblico vai tratar dessa lei sobre separação no sentido de plantas, né? Levítico 19, verso 19. Ele diz assim, guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. É exatamente a mesma lei lá de Deuteronômio 22. Agora eu queria chamar a atenção para uma ligação que há entre duas leis, esta e a seguinte. Observe o verso 20. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro homem,
e não for resgatada, nem lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertada. Ele começa a falar agora do 7º mandamento. Ele dá uma lei a respeito de semente, de roupa, de separação, e depois começa a falar do não adulterarás. E isso acontece lá em Deuteronômio 22. Volte para lá comigo, por favor. A sequência de leis do verso 9 a 12, continua o fluxo do pensamento do autor falando sobre leis da castidade e do casamento. Exatamente como em Levítico capítulo 19. Que ligação é essa? O que Deus separou, não una o homem. Deus está fazendo essas separações para fazer distinção entre israelita e gentil. Depois vem uma lei a respeito do casamento. Por quê? Porque há uma ligação direta entre esta distinção de crente com descrente e a união do casamento. Você duvida disso? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Eu acho interessante, porque eu já vi uma vez alguém argumentando que segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, não diz respeito a casamento. Há toda discussão a esse respeito. Não, isso aqui quer dizer questões lá sociais da época, da igreja de Corinto. Aí a pergunta é, como é que Paulo usa a linguagem de Levítico 19 e não quer falar sobre casamento? Veja só. Verso 14. Não vos ponhais em jugo desigual. Peraí. O que é jugo desigual? Isso é uma imagem. Isso não é uma expressão literal, é uma imagem. Jugo é aquilo que você bota no animal para poder puxar o carro, né, que vai arar a terra. É o jugo. Levítico 19, verso 19. E Deuteronômio 22, do verso 9 a 12, fala também que você não deve colocar o jugo do boi com jumento. E como é o nome daquilo ali? Jugo desigual. O que é jugo desigual, literalmente? Colocar um animal puro com um animal impuro para arar a terra. Isso era proibido. Mas o que é que Deus queria falar com isso? Não pode haver sociedade entre luz e trevas, entre o crente e o descrente. Aí Paulo toma essa linguagem de Levítico e Deuteronômio para aplicar a igreja da nova aliança e usa a expressão não vos ponhais em julgo desigual, porque eles conheciam essa imagem do Antigo Testamento. Como é que ele não está falando de casamento? Porque lá no julgo desigual, tanto em Levítico quanto em Deuteronômio, a lei que vem em seguida, como consequência, é a lei a respeito do casamento. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Para que Deus habite no meio de Israel, no Antigo Testamento, eles não poderiam semear sementes de duas espécies. Eles não podiam usar determinados tipos de união de tecidos e fazer borlas nas pontas dos seus mantos. Porque isso queria dizer santificação. Ele estava falando para uma igreja ainda imatura. Falando por meio das sombras a um povo que vivia em sombras. Quando o apóstolo Paulo vai falar para uma igreja madura, ele diz, isso quer dizer,
não faça sociedade com os ímpios. Existe um livreto do autor muito conhecido, né? A.W. Pink, Um Chamado à Separação, onde ele comenta justamente o texto de 2ª Carta aos Coríntios, no capítulo 6. Ele diz assim, preste atenção: não vos prendais em julgo desigual. Estamos totalmente convencidos que é o descaso deste mandamento, pois mandamento que é largamente responsável pelo baixo nível que agora prevalece, de modo geral, entre os cristãos, tanto individual como coletivamente. Não admira que o pulso espiritual de muitas igrejas bata tão debilmente. Não admira que as suas reuniões de oração estão tão mal frequentadas. Os cristãos que estão em julgo desigual não têm coração para a oração. Desobediência nesse ponto é uma certa preventiva para a devoção real e de todo o coração a Cristo. Ninguém pode ser um seguidor desacorrentado do Senhor Jesus Cristo, quem está de alguma forma preso aos seus inimigos. Ele pode ser uma pessoa verdadeiramente salva, mas o testemunho da sua vida, o testemunho do seu caminhar, não honrará e glorificará a Cristo. Sabe onde é que vai desembocar as concessões que nós fazemos a esse mundo? Na nossa vida devocional. Ele diz, não tem como explicar. Veja, A.W. Pink, ele morreu em 1952. Ele também foi um homem que pegou final do século XIX e início do século XX. Numa época onde o liberalismo estava assim, avassalador, acabando com as igrejas. E ele aplica justamente a isso. Veja, o problema da debilidade dos crentes está na união que eles têm tão estreita com as coisas desse mundo, quando Deus os chamou à separação. Por isso que as reuniões de oração são tão mal frequentadas. Eram no final do século XIX, início do século XX, e continuam sendo até hoje. E o problema é o mesmo. Nós estamos tão apegados às coisas desse mundo que não damos o valor devido às coisas de Deus. Mas ele continua. Isto aplica-se, em primeiro lugar, para as nossas relações religiosas ou eclesiásticas. Quantos cristãos são membros das chamadas igrejas, ele bota entre aspas, onde muito do que está acontecendo, eles sabem, está em desacordo direto com a palavra de Deus, ou o ensino do púlpito, as atrações mundanas usadas para atrair o ímpio e os métodos mundanos utilizados para financiá-lo, ou o recebimento constante em sua membresia daqueles que não dão nenhuma evidência de ter nascido de novo. A ligação que você tem com uma igreja, ligação, diga-se de passagem, pactual, com uma igreja local, é tão forte que os erros da igreja são sentidos na sua casa. Ele diz, quando você está numa igreja onde as coisas de Deus não são tratadas com seriedade, onde não há disciplina, onde não há acompanhamento, onde os métodos mundanos são colocados em prática ao invés da pregação da palavra, onde a membresia é recebida sem critério, você vai ter um problema sério na sua casa. Os crentes em Cristo que permanecem em tais igrejas estão desonrando o seu Senhor. Eles respondem praticamente todas as igrejas são iguais. E se renunciarmos, o que poderíamos fazer? Temos de ir a algum lugar aos domingos. Essa linguagem mostraria que eles estão colocando seus próprios interesses antes da glória de Deus. Melhor ficar em casa. Veja a conclusão dele. Melhor ficar em casa e ler a palavra de Deus do que ter comunhão com aquilo que sua palavra condena. Se não tiver nenhuma igreja minimamente fiel na cidade, era melhor ficar em casa do que ter comunhão com o erro. É por isso que nós vemos irmãos andando quilômetros e quilômetros. Como aqui acontece. Por um motivo. Buscando uma igreja fiel. Esses irmãos estão certos. Ele continua. Isso se aplica a membros de ordens secretas.
Um jugo é o que une. Aqueles que pertencem a uma loja maçônica estão unidos em juramento solene e aliança com os seus membros, chamados irmãos. Muitos dos seus companheiros membros não dão nenhuma evidência de terem nascido de novo. Eles podem acreditar em um ser supremo, mas qual amor eles têm pela palavra de Deus? Qual é a sua relação com o Filho de Deus? Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Um crente que é membro da igreja e membro de uma sociedade secreta como a maçonaria está em grave pecado. Grave pecado. E isso se aplica também ao casamento. Pink diz assim: há apenas duas famílias nesse mundo, os filhos de Deus e os filhos do diabo. 1 João capítulo 3, verso 10. Se então uma filha de Deus se casa com um filho do maligno, ela se torna nora de Satanás. Um filho de Deus que se une a uma filha do maligno é nora de Satanás. Não é fácil, não. Se um filho de Deus se casa com uma filha de Satanás, ele se torna genro do diabo. Os pais são sogros de Satanás. Por um passo tão infame, uma afinidade é formada entre um pertencente ao Altíssimo e um pertencente ao seu arqui-inimigo. Ele diz: você acha essa linguagem forte? Sim, mas não é tão forte, não. O amargo colher da semeadura. Em todo caso, é o pobre cristão que sofre. Leia as histórias inspiradas de Sansão, Salomão, Acabe e veja o que se seguiu às suas alianças profanas em casamento. Assim como pode um atleta que, tendo ligado a si mesmo um peso pesado, esperar ganhar uma corrida. Semelhantemente, um cristão espera progredir espiritualmente ao se casar com um mundano. Oh, como a vigilância em oração é necessária na regulação das nossas afeições. Sabe por que um crente se une a uma ímpia? Porque é governado pelos seus sentimentos, não pela palavra de Deus. Por isso é necessário regular as nossas afeições. Isso se aplica também às parcerias de negócios. A desobediência neste ponto tem destruído o testemunho cristão de muitos e os traspassado com muitas dores. Seja o que for obtido deste mundo, buscando seus caminhos para a riqueza e prestígio social, apenas miseravelmente compensará a perda de comunhão com o pai e com o seu filho. Deixa eu explicar isso aqui um pouco. É impossível você não ter nenhum tipo de sociedade com o mundo para fazer negócio. É impossível isso, irmãos. Todo mundo aqui tem algum tipo de relação social e comercial para fazer negócio. Então não é isso que está sendo condenado. Lembre-se que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, quando Paulo está falando de uma união também proibida, que é anterior ao capítulo 6 que a gente está tratando, ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Veja, um pouquinho destrói a massa inteira. Aí ele vai à sequência de argumentação. Lá no final ele diz: mas isso eu não estou falando para que vocês se separem, né, dos impuros deste mundo, porque seria necessário vocês se retirarem do mundo. Mas com aqueles que, se dizendo cristãos, crentes, não são. Paulo é realista. É impossível, meu irmão, você não ter relação comercial e social com as pessoas desse mundo, só se você for um ET. Mas você não é. Então você tem que ter uma relação. Então qual é a relação que nós não devemos ter? Uma relação de subordinação em uma sociedade. Isso você não pode ter. Porque, por exemplo, existem crentes fiéis que têm empresas grandes. E essas empresas têm, por exemplo, capital aberto na Bolsa de Valores. E quem compra ações de uma empresa de capital aberto é, de certa forma, dono. E muitos crentes, provavelmente aqui, têm, nesse sentido, relacionamento com essas empresas e são sócios de pessoas ímpias, que elas nem conhecem. Então, qual é o pecado? Não, aí não há subordinação. Agora, se você tem uma empresa e você começa a entrar numa subordinação com um sócio seu que é majoritário, e você vai lidar com ele nas decisões, você precisa lidar com isso no dia a dia.
Você tem um problema seríssimo na sua mão. Seríssimo. Agora, se você tem alguém que investe dinheiro, mas não entra em contato contigo, você não está subordinado às decisões, o que vai gerir tua empresa é a lei do Senhor. Então, é necessário fazer essa distinção para que não se pense que é impossível ter qualquer tipo de relação. Na maioria dos casos é pecaminosa, mas existem algumas possibilidades. Ele diz ainda, devemos odiar até mesmo as vestes, que é a sentença lá de Levítico e Deuteronômio. Figura dos nossos hábitos e maneiras manchadas pela carne. E devemos nos guardar da corrupção do mundo. Isso aqui eu vou explicar mais adiante. Aí ele diz no final. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Quão explícitos e enfáticos são os termos usados aqui. Não há desculpas. Há tudo o que está ali para não compreender os termos desta exortação e a razão com a qual é compatível. Sociedade, comunhão, concórdia, parte, consenso. É tão simples que não necessita de intérprete. Todas as uniões, alianças, parcerias, envolvimentos com os incrédulos estão expressamente proibidos ao cristão. É impossível encontrar dentro de toda a gama das Escrituras Sagradas linguagem mais simples sobre qualquer assunto que nós temos aqui. A justiça, injustiça, luz, escuridão, Cristo, Belial. O que eles têm em comum? Que ligação há entre eles? Agora, você pode entender por que de uma lei que dizia não plante uma semente com outra semente. Não coloque um boi e um jumento lado a lado para lavrar. Não use determinado tipo de roupa. O Senhor está usando de figuras para se tornar compreensível ao seu povo. E assim buscar santificação. Última parte lá do texto de Deuteronômio. Volte comigo, por favor. Deuteronômio 22. Deuteronômio 22. Verso 12. Farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Essa lei também foi falada lá em Números capítulo 15. Volta comigo, por favor. Números 15. Verso 31. A 41. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas com um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Por que fazer borlas, né? Era como se fosse, no final, assim, na ponta, ele fazia um tecido retorcido. Só o israelita fazia isso, nenhum outro povo. E aí ele diz, olha, vocês vão fazer essas borlas, e o sentido é espiritual. Estarão ali para vendo-as, para que vocês vendo, lembrem dos mandamentos. Como só eles usavam, isso os diferenciava do mundo. E como só eles usavam,
e foi uma ordem de Deus, sempre que eles olhassem para a roupa deles, eles viriam que eles eram diferentes. Como é que isso aqui é aplicado na minha casa hoje? Eu devo fazer, irmãos, da minha casa um lugar onde, para onde eu olhe, eu lembre dos mandamentos do Senhor. Para onde eu olhar. A minha vida inteira tem que ser assim. Eu preciso ser lembrado dos mandamentos do Senhor. Isso não é simplesmente, né, você colocar os mandamentos em cada ponto da sua casa. Talvez seja uma estratégia de alguns, mas eu acho que não é só isso. Não é isso que o texto quer dizer. Você precisa ter a palavra de Deus abundantemente na sua casa. Não é um tempinho uma vez na semana, não. Abundantemente presente na tua casa. Quando você se levanta e há um momento ali para a leitura da palavra, para o cântico dos salmos, para a oração. Quando você vai fazer as refeições, o nome de Deus é invocado. Quando você está no carro, nos seus deslocamentos, você lembra ali da palavra de Deus. É um ambiente inteiro te faz lembrar da palavra de Deus, irmãos. Dos mandamentos do Senhor. Faz teus filhos estarem inundados num ambiente como esse. E isso vai te distinguir. Isso vai servir para a santificação do povo. E é claro, né, já partindo para o fim, que isso traz algumas implicações externas. Eu não tenho que fazer uma borla na minha veste. Mas existe uma veste que nos difere dos ímpios. Não existe um tipo, nem uma cartilha para isso, mas princípios. O que é que me veste, irmãos? O que é que veste o teu corpo? Isso precisa te distinguir dos ímpios. As mulheres ímpias têm mais corpo mostrando do que roupa? Então, é porque dos crentes não são assim. Os homens ímpios são tão efeminados que mostram isso até na roupa, no modo de andar. É porque você não deve ser assim. A nossa vestimenta ela não define o nosso caráter, mas certamente é uma indicação daquilo que nós cremos. Isso diz respeito às nossas relações, irmãos, os nossos amigos. Nós somos chamados à separação, veja. A intimidade com os crentes, com os descrentes degenera, diz o texto. Degenera. Assim como quando você planta a tomate com aquela outra semente que não pode ser plantada. O que é que vai acontecer? Uma vai comer o nutriente da outra. E o artigo dizia, uma das duas vai morrer. Quando um crente entra em julgo desigual na amizade com os ímpios, a tendência é que ele morra. Quando o crente entra em relacionamento conjugal com o descrente, a tendência é que ele seja, aos poucos, sugado todo o nutriente espiritual até que ele seque e morra. E é por isso, irmãos, é por isso que existem tantos crentes frios na igreja. Secos. Porque tem tanta intimidade, tanta amizade com o mundo, que o mundo vai tirando os nutrientes até que ele seque e morra. É o que você quer para a sua vida? Secar e morrer? Então o caminho é fácil. É só começar a ter sociedade com os ímpios. É isso que você quer para os seus filhos? Então permita que eles tenham sociedade com os ímpios, amizade com os ímpios.
Agora saiba, o Senhor vai te cobrar a alma dos teus filhos. Ele vai cobrar. Porque aqui, no batismo, os pais que passam aqui, eles juram diante do Senhor que irão ensinar os filhos a ler para ler a palavra com eles, ensinar a orar para orar com eles. E eles se comprometem a não permitir que os seus filhos se associem com os ímpios. Você, pai e mãe, juraram um dia, quando batizaram seus filhos. E se cometer perjúrio no mundo é crime, diante de Deus é grande abominação. É grande abominação. Julgo desigual das nossas crianças com as crianças dos ímpios. Eles não podem ter amizade com os ímpios, irmãos. Não podem. Quando você expõe seu filho, eu sei que nem todos vão ter condições de resolver esse problema, mas é sempre bom lembrá-los. Quando você expõe o seu filho, 5 dias por semana, 5 horas por dia, 15 anos numa escola, sob julgo desigual, isso tem efeito. Tem efeito. E você precisa estar preocupado com isso. Só tem uma forma de haver união entre duas espécies que antes eram separadas e depois foram unidas. Está lá em Romanos capítulo 11. A videira brava, que é enxertada na videira. Os gentios, nós que estávamos separados, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, estávamos separados, longe das alianças, das promessas, do sistema sacrificial, de tudo isso aqui que foi dado aos judeus, com amor do Senhor, com linguagem adequada para eles entenderem. Nós não tínhamos nada disso. Mas o Senhor pegou nós que não éramos dessa videira e nos enxertou lá. A videira brava. E sabe o que é que acontece? Aquele sucozinho de nutrientes, a seiva, que corre por dentro do tronco da árvore, que ia só para os ramos naturais, passou a entrar agora nesse ramo que foi enxertado. E nós, estranhos às promessas, separados de Deus, agora somos chamados Israel de Deus. E nós recebemos de Cristo os nutrientes. Não é justo, não é concebível que você que crê nessa obra agora queira se juntar e beber da ceifa das plantas inimigas. Isso é um pecado gravíssimo. Deus falou com clareza ao teu coração hoje, irmãos. Eu tenho certeza, você não tem dúvida mais sobre o cerne da mensagem. O Evangelho nos enxertou na oliveira, naquela que não era nossa, para que nunca mais eu beba dos nutrientes desse mundo. Separe-se do mundo, irmãos, e você verá como a tua casa vai ser abençoada. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. E obrigado porque ela é tão clara como a luz do dia. Depois de ouvirmos, Senhor Deus, a pregação do teu evangelho, nós rogamos a ti, ajude-nos. Ajude nossas famílias, nossas casas, nossa igreja a se manter longe desse mundo. Nós só queremos ter um tipo de relacionamento com eles, Senhor Deus, se for para influenciá-los na pregação da tua palavra. Todas as outras sociedades devemos nos distanciar para que nos mantenhamos firmes, puros, Senhor Deus, bebendo da seiva de Cristo. Ajude-nos, Senhor, a nos manter bem longe das coisas mundanas
para que assim sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, nosso Senhor. No nome dele nós oramos. Amém.